Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma receita de fudge de paçoca. O que é um fudge? Bem, o fudge é uma massa que pode ser ou um pouco mais mole ou um pouco mais firme, dependendo da aplicação que a gente for fazer. Como mais firme? Seria um doce que você consegue pegar na mão sem que ele derreta. E uma textura mais mole seria um doce que você consegue espalhar sobre alguma superfície sem que ele escorra demais, ok? Ela é composta de, basicamente, uma mistura entre açúcares e gorduras. No caso da receita de hoje, as gorduras que eu vou utilizar é a gordura do chocolate e os açúcares são os açúcares do leite e do doce de leite. Para eu fazer esse fudge, eu vou precisar de leite condensado, doce de leite, manteiga integral sem sal, paçoca triturada, para decorar algumas paçocas inteiras e chocolate nobre. Inicialmente, nós vamos cozinhar os ingredientes líquidos e pastosos, como doce de leite, leite condensado e a manteiga integral. Eu vou colocar na minha panela o leite condensado, o doce de leite, a manteiga integral e eu vou aquecer esses ingredientes até 80 graus. Quando a mistura atingir 80 graus, eu vou transferir para um bowl. E eu vou misturar a minha paçoca previamente triturada. E eu vou deixar essa mistura aqui esfriar em temperatura ambiente. Enquanto a minha mistura chega em temperatura ambiente, eu vou derreter e temperar o chocolate ao leite. Para que eu faça isso, eu preciso derreter esse chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas até que ele chegue a uma temperatura de 45 graus. O chocolate estando derretido a 45 graus, eu vou realizar o processo de temperagem nele, que consiste em resfriar o chocolate até de 28 a 29 graus numa pedra de mármore. Então, vou transferir o meu chocolate para a pedra de mármore, deixando uma pequena quantidade ainda no bowl para que eu possa reaquecer o chocolate sem precisar levá-lo no micro-ondas novamente. Com o auxílio de uma espátula, eu vou espalhar o chocolate na pedra de forma uniforme para que ele não crie uma quantidade grande de bolhas. Eu vou recolher no centro da minha pedra e vou aferir a temperatura novamente até que ele esteja com 28 graus. Como a pedra está fria, ele já atingiu a temperatura que eu preciso. Então, eu vou remover o meu chocolate e levar de volta para o meu recipiente. E vou homogeneizar mais uma vez para eu misturar aquela quantidade que eu deixei aqui sem colocar na pedra e reequilibrar a temperatura do meu chocolate. Tendo o meu chocolate derretido e temperado, eu vou misturar na minha massa de fudge. Então eu vou colocar sobre a minha mistura todo o conteúdo que eu tenho dentro desse bowl e eu vou misturar rapidamente para que a minha receita fique bem homogênea, até que ela vire uma massa. Eu vou transferir essa massa para um tapete de silicone. Utilizando 2 réguas para nivelar. E um saco plástico para cobrir. Então, eu vou transferir a minha massa para a parte central das réguas. Com o auxílio da minha mão, eu venho ajudando ela aqui a espalhar. Vou colocar um saco plástico sobre a massa e vou nivelar com o rolo. Eu vou retirar o saco plástico. Vou retirar as minhas réguas.
e vou levar para refrigeração até que ele fique numa textura ideal para corte, que é em aproximadamente 20 ou 25 minutos. Bom pessoal, com a minha massa pronta e já na textura adequada, eu vou realizar o corte da massa para que posteriormente a gente possa fazer o banho. Então, eu tenho aqui a minha massa já finalizada e já na textura ideal, que é uma textura firme para corte. O que eu faço agora? Eu vou marcar a minha massa com uma carretilha pantográfica ou uma régua para eu ter padronização das peças que eu vou precisar. Então, eu ajusto aqui a minha carretilha de acordo com o tamanho que eu quero e eu faço a marcação das minhas unidades. Passando uma vez de um lado e outra vez do outro lado. Tendo essas unidades marcadas, eu transfiro a minha massa para uma tábua de corte. E com o auxílio de uma faca, eu corto as unidades que eu preciso. Posiciono a minha faca na linha que eu marquei e faço o corte. Vou repetir esse processo até eu estar com todas as unidades cortadas. Primeiro eu retiro as rebarbas. Assim que eu retirar as minhas rebarbas, eu vou começar a fazer o corte preciso das unidades. Então eu posiciono a faca na linha que eu marquei e eu começo a fazer o corte. Se necessário, sempre limpa a faca para eu não sujar o corte das minhas peças. Vou virar e vou realizar novamente o corte. Posiciono a faca e abaixo. Posiciono a faca e abaixo. Assim, rapidamente eu tenho todas as unidades já cortadas e separadas. Realizando o processo de corte, eu vou passar agora para a etapa de banho do meu produto, onde eu vou precisar de uma folha de papel manteiga para apoiar as peças enquanto elas cristalizam, da minha cobertura previamente derretida e de um garfo que pode ser ou garfo para banhar ou um garfo próprio para sobremesas, tá bom? Se for um tamanho muito grande, eu considero o garfo de sobremesa. Se for uma peça menor, o garfo para banhar, para que você tenha mais estabilidade. Eu vou pegar as unidades individualmente e vou mergulhar na cobertura previamente derretida. Vou cobrir, vou bater para retirar o excesso, raspar na lateral do bowl e cuidadosamente colocar sobre a folha forrada na base. E para finalizar, eu vou colocar um pouco da paçoca triturada como decoração. Levo para refrigerar por aproximadamente 5 minutos no máximo e depois eu já posso servir.